Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, o contexto, o que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Meta de hoje, leitura das páginas 10 a 11. Zelo pelo povo judeu. Nos versículos 25 e 26 de Romanos 15, lemos: Agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprova a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. De fato, Paulo queria abrir novos campos de atividade para pregar o evangelho na Espanha, passando por Roma, mas antes ele tinha um assunto para resolver. Embora fosse um pregador para os gentios e seu ministério não fosse para os judeus, ele desejava ir a Jerusalém. Ele tinha um grande zelo por seus conterrâneos, os judeus, e queria que Deus usasse pelo menos para salvar mais alguns dentre seu povo. Essa era uma pendência que Paulo tinha em seu coração. Ele estava buscando uma oportunidade de pregar o evangelho aos judeus. Ainda que a grande maioria não aceitasse, ele desejava conduzir pelo menos alguns a Jesus, à salvação. Todavia, para ir a Jerusalém, Paulo precisava de um motivo forte que justificasse sua ida, mesmo sabendo que enfrentaria forte oposição, rejeição por parte de alguns. Versículo 31. Qual seria esse motivo? Seria levar uma oferta generosa de riquezas materiais, levantada pelas igrejas da região da Macedônia e Acaia. Versículo 26. A grande fome que acometia todo o mundo, especialmente os mais pobres, deu a Paulo a oportunidade de ir a Jerusalém. Essa fome havia sido predita 15 anos antes pelo profeta Ágabo, Atos capítulo 11, versículos 27 ao 48, e se concretizou nos dias do imperador Cláudio, governante do Império Romano, na época em que decretou a retirada de todos os judeus de Roma. Dentre aqueles que tiveram de deixar Roma estava o casal Áquila e Priscila, que foram residir em Corinto. Paulo os conheceu e se aproximou deles após deixar Atenas. Eles tinham o mesmo trabalho, que era fazer tendas, e Paulo passou a morar com o casal. Atos, capítulo 18, versículos do 1 ao 3. Paulo percebeu que era importante fazer um levantamento de ofertas impactantes nas regiões em que ele atuava, principalmente na Galácia, Macedônia e Acaia. No final de sua segunda viagem ministerial, antes de voltar para Antioquia, aportou em Cesareia e acabou subindo para Jerusalém. Versículo 22. Muito provavelmente foi nessa passagem por Jerusalém que ele encontrou um motivo para retornar à mesma cidade e fazer uma oferta muitíssimo generosa diante da situação de fome vivida também na Judéia. Ele deve ter pensado: irei levantar uma oferta abundante junto às regiões que o Senhor me entregou para cuidar e vou levá-la para suprir os irmãos necessitados. E quem sabe surja alguma ocasião para que eu possa pregar o evangelho aos meus patrícios, possibilitando assim a salvação de alguns.